Olá, gente! Como vocês estão? Faz tempo que eu não apareço aqui nesse formato, tô até estranhando. Bom, esperar o pessoal entrar, a Nath entrar. Oi, Nath! Hoje a gente vai começar uma série de lives, serão 3 lives, onde eu e a Natália vamos bater um papo sobre a importância da atividade física no tratamento da endometriose, no controle da dor. Vai ser um papo bem legal. Convido vocês a escutarem o que a Nath tem para dizer aqui pra gente. E aí, quem tá aqui, quem tem endometriose aí? Tá aqui por causa da atividade física ou da endometriose? Nath, tá conseguindo pedir para entrar? Deixa eu ver aqui. Boa, agora foi. Olá! Agora sim! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Você me ouve bem também? Sim. O áudio tá bom, galera? Se tiver muito eco, alguma coisa, avisem, por favor. Você tá de vermelho, Nath? Eu tô de rosa. A gente quase combinou, né? Quase. E aí, você tá bem, querida? Eu estou bem, agora estou bem, né? Recuperadinha pós-Covid. Sim, Mas estamos bem. que bom. Sua voz tá bem melhor. Nossa, tá bem melhor, né? Ainda tô meio constipada, então vocês me perdoem. Vou dar umas tossidinhas de vez em quando. Mas eu acabei de passar, né, por uma semaninha aí de Covid, mas já estamos nos recuperando bem. Graças ao Pilates, ao trabalho facial. Isso, muitas coisas que falaremos aqui nessa série de lives, né? Então, Com Nath, por certeza. favor, se apresente. Como você chegou até aqui? O espaço é seu. Tudo bem. Gente, então eu vou me apresentar um pouquinho. Eu preparei um conteúdo legal para vocês, então de vez em quando eu vou dar uma olhada na minha colinha, porque eu estou com vários materiais aqui para mostrar para Fica à vocês vontade. também. Me chamo Natália Carvalho, sou formada em Educação Física, me formei pela FMU, aqui em São Paulo mesmo. Na verdade, a Educação Física é a minha segunda formação, minha primeira formação foi em Letras, tudo a ver, mas enfim, processos da vida que vão acontecendo, eu vou explicar como eu cheguei na Educação Física para vocês. E aí, junto com a educação física, na verdade, eu sou também formada em Pilates, me formei em Pilates contemporâneo em 2018, comecei a minha formação em 2018, me formei no próprio ano, foi um ano de formação, e hoje eu sou estudante de Pilates clássico, né? Trabalho ali com as duas vertentes, porque, enfim, cada uma tem as suas particularidades, as suas importâncias, e sempre bom a gente estudar também, né, a raiz do método, né, com o que eu trabalho. Então, e aí eu estudo esse Pilates clássico e também estudo também o Move Flow, que é uma outra metodologia e amorzinho do coração. E essa metodologia, a gente trabalha o movimento pensando na face, né? E aí eu vou explicar para vocês também um pouquinho o que é essa coisa de face, né? E aí, o Move Flow, na verdade, eu comecei ele como praticante, né? Eu já estava me formando em Educação Física e em Pilates e comecei a ser praticante do Move Flow. E aí foi uma girada de chave ali na minha cabeça, quando eu comecei a sentir e a praticar todos os métodos juntos, né?
Porque o Move Flow, ele trabalha o treinamento da face, né? Eu vou explicar para vocês já o que é face, que aí já é meio caminho andado. A face, na verdade, ela é um tecido que recobre ali o músculo, né? Então, pensar nesse, se a gente pegar a nossa própria mão, o nosso próprio braço, né? Se a gente deslizar esse tecido que desliza, né? É fácil. Então, ela é como se fosse um macacão, uma roupa interna que vai recobrir ali todo o nosso corpo, vai unir todos os nossos órgãos, ossos, músculos, articulações. E aí, esse tecido todo, né? Ele tem as suas transmissões nervosas, então tem toda uma ligação ali no nosso corpo. Então, quando a gente fala em fáscia, né, no treinamento facial, que é o que eu estudo hoje, eu pego esse treinamento facial e aplico ele no Pilates, se a gente pensar nesse tecido facial, uma dor no nosso pé, ela pode acabar desencadeando ali um problema de uma pisada errada, pode desencadear uma dor, por exemplo, na lombar. E aí, nesse ponto que a gente também já vai associando com a endometriose, né? Porque os focos nem sempre vão gerar dor no local onde você está sentindo, né? Então, pensando ali numa endometriose que pega um tecido facial de assoalho pélvico, então, pegando até associando ao meu próprio caso, né, já atropelando as coisas e já trazendo um monte de informação, porque a gente é dessas, eu sinto uma dor, por exemplo, no meu quadrado lombar. Eu não tenho endometriose no meu quadrado lombar, né? Então, de onde que vem essa dor, né? E aí, a fáscia, né, o estudo facial explica de onde vêm essas dores, né? Eu tenho uma parte da minha experiência para falar sobre isso, que na primeira avaliação de fisioterapia pélvica que eu fiz, teve o toque vaginal para entender os pontos que estavam ali, os nós, né, que tinham ali no canal vaginal e na pelve. E do lado direito, na vagina, ela tocou num ponto no canal e, mano, doeu a minha, tipo, escápula direita, assim. E ali foi onde eu descobri, ela falou, isso é uma ligação facial. Eu falei, oi? E aí descobri que essas dores que eu sentia intensificavam em momentos de cólica, por exemplo, vinham desse ponto que estava lá de tanta tensão naquele tecido facial. E aí, na fisiopélvica, ela foi soltando e eu fui sentindo alívio. Mas, a hora que eu descobri isso, eu falei, oi? Como assim? Dentro do canal vaginal doeu a escápula direita. Exatamente. Então, foi através desse olhar diferenciado que eu tive, associando os estudos de fáscia, né? Fáscia e trilhos anatômicos, que a gente chama. Eu trouxe todo esse estudo e eu aplico isso dentro do método Pilates que eu trabalho. Então, o Pilates, ele tem um outro olhar, né? Não é só pensando no Pilates e eu não é só pensando em fáscia. Eu junto as duas coisas e é isso que dá todo o diferencial no trabalho que eu faço. E aí, se a gente for pensar... E se a gente for pensar, né, o Joseph, que é o criador do método Pilates, ele já era um cara muito visionário, assim, para a época dele. Porque ele criou todo o método. Se você para estudar o método Pilates, olhar as posições, né, perdão. Se você para estudar alguns posicionamentos de alguns exercícios, você encontra os trilhos anatômicos ali, né, nos próprios exercícios dele. E o cara nasceu em 1883, então, assim, não se falava em trilhos anatômicos, não se falava em fáscia, mas todo o conhecimento que ele foi adquirindo, né, o Pilates, ele vem formado ali de métodos ginásticos, de yoga, de calistenia, do boxe, né, tem exercícios do boxe ali também. Então, todo esse trabalho que ele foi fazendo, ele foi criando esse método e ele já tinha essa visão dessas linhas do corpo, né? Ele já pensava em linhas muito antes de se falar sobre linhas, né? Por isso ele é um método, assim,
tão sensacional e eu sou tão apaixonada assim, Uma por ele. coisa que você falou uma vez é que antes de chamar Pilates tinha outro nome, né? Que é contrologia, não era? Então explica pra gente o que Exatamente. seria a contrologia que depois virou o Pilates. Exatamente. Então, assim, a contrologia, na verdade, ela ainda é Pilates, ela é o Pilates clássico, que é o que eu venho estudando hoje em dia. Então, o que o Joseph prega, né, na filosofia do método Pilates? É trabalhar o controle do corpo e da mente, né? E através desses controles, né, que é um dos principais princípios do método, que a gente vai modificando o nosso corpo e tendo mais qualidade de vida. Porque o que ele queria mesmo era que as pessoas tivessem autonomia através do método. Então, não é para a gente aplicar o Pilates e para que vocês fiquem ali o tempo todo dependentes do professor, né? É para realmente você entender o método vai transformar o seu corpo e a partir dessa transformação você tem autonomia para usar os exercícios que vão te agregar no seu corpo no dia a dia, entendeu? Então, é basicamente isso, assim, o que eu busco. Uma bobagem. E aí, o meu trabalho ele vai se moldando mais ou menos nisso, né? Então, pensar também, uma coisa muito importante para se falar sobre o Pilates, né, é que ele não é a gente acha que Pilates veio da fisioterapia, né, que foi criado por fisioterapeutas, e assim, o Joseph ele não tinha nenhuma formação, ele não era formado em nada, ele não fez faculdade de medicina, ele não sabia absolutamente nada. Então, ele era só uma pessoa que tinha raquitismo e asma e que falou, preciso de alguma coisa para criar as mazelas, para cuidar das mazelas do meu corpo, e aí ele foi estudar e ele criou o método Pilates. Foi basicamente isso, né? Chama método Pilates pelo sobrenome dele, mas é contrologia. Então, ele é um método, na verdade, de condicionamento físico. Ele não é um método de reabilitação. Então, existe fisioterapia dentro do Pilates, existe reabilitação com o Pilates, mas o Pilates em si, ele não é um método para reabilitar, né? Ele não é só uma reabilitação, né? Então, fisioterapeutas e educadores físicos usam o método Pilates, podendo reabilitar ou trabalhar o condicionamento físico. Por isso também eu estudo as duas vertentes. Eu vejo o Pilates contemporâneo mais como um método voltado para essa reabilitação. Então, para eu reabilitar, eu uso o contemporâneo. Uhum. Agora, chega um momento que o meu aluno ele precisa de mais. Então, o clássico ele vem para agregar e dar esse plus, esse mais que o aluno precisa. Porque o clássico não é para todo mundo, né? Isso é um fato. Nem todo mundo vai praticar ali o Pilates clássico. Então, trabalhar ali, dosando essas duas vertentes, eu acho super importante, assim. E conhecer também de todos os métodos, né? Ô, Nath, deixa eu te interromper um pouquinho. O Pilates clássico seria o Pilates com o equipamento, com as mesas e tudo mais, ou não? É invertido? É os dois. Tanto o contemporâneo quanto o clássico você trabalha tanto solo quanto as máquinas. O que muda são os estilos das máquinas, as tensões das molas, mas ambos vão ter reformers, Cadillacs, chairs. O clássico, ele tem umas coisinhas a mais, por exemplo. Então, a gente tem 3 tipos de chair. No clássico, no contemporâneo, a gente tem só step chair, que é uma que foi adaptada para agregar todas as outras juntas, né? Entendi. Então, o clássico ele tem um refinamento um pouco diferente, né? Então, tem mais aparelhos, tem outras sequências, né? O contemporâneo, a gente trabalha, por exemplo, com algumas sequências, costuma-se ter apostila, então quem faz, por exemplo, o clássico não tem apostila, treino para você aprender, então
tem umas coisas diferentes ali, Sim. mas ambos são pilates, ambos trabalham os princípios do método e a depender de cada momento você vai precisar de um. Tem gente que trabalha só com um, tem gente que trabalha com o outro, tem gente que utiliza dos dois. Acho que Eu, é no só momento, para utilizo dos dois. só para pontuar, né, quando você fala de Pilates contemporâneo, para as pessoas que não sabem, não conhecem Pilates, entenderem qual seria a diferença, assim, acho que é Sim. mais por isso mesmo a pergunta. Não, legal, é importante isso, porque senão você fica, mas e aí? Eu tenho dois métodos, para onde que eu vou? O que eu faço? Exato. Só vai. Escolhe o lugar que você achar que você se sente mais confortável para praticar, porque no fim das contas é isso, né? Você escolher um professor no qual você tenha uma transferência, você escolher um estúdio ou fazer aulas online, porque ambos os métodos funcionam para prática online. Eu trabalho com aula online, eu faço aulas particulares com a minha mentora online e dá super certo. Ela me conduz tanto no Mat Pilates quanto nas máquinas online. Então, tudo hoje a gente consegue É adaptável, né? se adaptar. E ambos, os dois lados têm os seus prós e têm os seus contras, como tudo na vida, mas o método por si ele já é algo assim muito completo, né? A gente não precisa sair do método e inventar outras coisas assim. Ele supre todas as necessidades ali por ser um método de condicionamento físico, né? Então, Sim. que é a vertente que eu busco ali mais trabalhar. E aí, pegando essa parte da face, né? Então, eu vou apresentar um pouquinho para vocês o livro que eu sigo, né? É a Bíblia da Face e dos Trilhos Anatômicos, é esse daqui, do Thomas Myers, tá? Chama Trilhos Anatômicos. Essa daqui, se eu não me engano, ela é a terceira edição. Acho que já saiu uma quarta que está um pouquinho diferente. E aqui, nesta grossurinha, a gente tem. Ele é um livro, na verdade, feito para terapia manual. Ele não é um livro para profissionais do movimento. Só que a gente consegue ali dentro, ele dá muitos exemplos de yoga, por exemplo, né, dentro do livro. Então, quem é da terapia manual, quem é do yoga, você consegue, se você tiver uma boa base de anatomia e biomecânica, porque precisa, né, para esse livro, você vai conseguindo estudar ali ele e entender um pouquinho do que é os trilhos anatômicos. Mas só para vocês terem ideia, vou pegar uma fotinho aqui para mostrar para vocês uma das linhas do corpo, que eu acho que é a principal, que é a nossa linha superficial posterior, para vocês entenderem o que é face, né? Porque a gente está aqui falando face, o que é esse negócio? Então, por exemplo, quando eu falei que é um tecido que recobre ali todo o músculo, né? Todo o nosso corpo, como um macacão. Então, essa face superficial, essa linha superficial posterior, né? Ela começa, ó, desde lá dos nossos pés, não sei se está dando para vocês verem aqui. Aí ela vai passando, ó, por toda a parte do tendão calcâneo, pega aqui os gastrocnêmios, pega os posteriores, sobe, ó, por onde? Se liga lá nos isquios, pega aqui o nosso sacro, sobe pela coluna, passa pela cabeça, olha a explicação que você sentia das dores lá embaixo, vinha para sua escápula. Exatamente. E aí ela termina aqui na frente, ó, atrás da nossa musculatura dos olhos. Eu fico assim, quando isso até hoje. É muito bom, né? Eu também gosto bastante de falar sobre isso, porque me encanta cada vez que eu estudo, assim, eu acho coisas novas. É muito diferente, porque antes da gente conversar sobre isso, de você mostrar ali todos esses trilhos e tudo mais, eu imaginava a face uma coisa completamente diferente, assim. E aí saber que tem face atrás do olho, embaixo do pé, você fala, ué. E fica mais complexo ainda quando você fala que ela não é dividida, ela é uma coisa inteira, assim, você fala, o quê? Então, são 12 trilhos, né, que o Thomas Myers, ele traçou.
mas o que a gente estuda são as 5 principais linhas, né, ali do corpo, que a gente vai falar mais aí nas próximas lives. Mas algumas linhas não têm comprovação científica, né, e algumas têm. Então, a linha superficial posterior e a anterior, ela já tem comprovação científica, e a posterior, ela é uma ligação por completa, mas se a gente for olhar a linha anterior, e aí eu vou falar mais dessas linhas, né, vou explicar mais detalhadamente, mas só para vocês terem ideia, essa é a anterior, ela tem uma quebrinha, né, mas a gente não chama de quebra porque ela tem uma continuidade, e aí essa continuidade, ela acontece durante o movimento. Então, quando a gente tem o movimento, a gente tem a ligação dessa linha por completo, mesmo que ela não esteja diretamente conectada. Então, por isso que a gente trabalha visando mesmo, assim, focando, né? Eu trabalho focando nesses trilhos anatômicos, né? E pensando também nessa questão da endometriose, né? Porque se a gente for parar para pensar, não só na questão da dor, né, em si, ali do momento da dor, né, que vai estar cometendo, sei lá, ovário, trompas, momento da menstruação, que a gente sente bastante dor ali, cansaço na região lombar e tudo mais, mas quando você passa por um processo de dor, você adquire uma posição que a gente chama de posição antálgica, né, que é aquela posição que ela vai ficando mais fechada, o seu corpo ele vai tentando encontrar meios de se proteger, né? Porque existe uma dor é um sinal de alerta. Então, eu preciso me proteger. Então, pensando nesse trabalho de Pilates, pensando nesse trabalho de face, é o que principalmente a gente precisa pensar nessas reorganizações, né? Porque o corpo que está ali, pensando nessa fotinho da face que eu mostrei agora, eu estou deixando a tensão da minha linha posterior ali o tempo todo acontecendo, e não é uma tensão boa, é uma tensão de alongamento, que a gente chama, né? Enquanto a parte da frente está tensionada de forma a contrair. Então, você começa a perceber, encurta. Então, se alonga demais um lado e vai encurtando o outro. Então, você começa a perceber a quantidade de compensações que vão gerando no corpo por conta de uma dor. Então, às vezes, a gente sente coisas muito além do que só a dor da endometriose, né? A dor ali local, do que está sendo acometido. Vira uma somatização dessas dores, né? Que elas vão caminhando, elas vão refletindo. Então, a gente tem essa questão da dor da postura, mas também tem a questão da dor que vem atrelada a essa ligação miofacial, né? Neuromiofacial. O sistema, a fáscia, a gente que estuda essa parte, a gente fala muito que ela é o órgão das emoções, né? Então, a fáscia, ela carrega e ela conta a nossa história. Então, no MoveFlow, que é esse outro método que eu trabalho também, nem sei se eu comentei, lógico que comentei. E o MoveFlow, um dos princípios do método é a música, porque a música faz com que a gente vá deixando essa face mais maleável, porque a face ela gosta de movimento, ela gosta de ritmo, ela gosta de coisas estranhas. Então, todas as sensações, então, pensando em chakras, vamos lá, vamos levar o assunto para mais outras vertentes, né? Linhas anteriores e linhas profundas, a linha profunda que a gente tem, né? Linha anterior, linha superficial anterior e a linha profunda. A gente está passando ali pelo chakra do coração e a gente coloca a bolinha. No MoveFlow a gente usa essa bolinha gostosa, espetadinha. Então, se a gente pensar, a gente coloca essa bolinha bem aqui nessa região. E aqui a gente vai estimulando a face nessa região, né? Então, isso vai liberando as emoções. Por isso que a gente pensa na face dessa forma, né? E por que ela carrega e ela conta a nossa história? Porque quando a gente começa a trabalhar, eu acho muito engraçado até pela minha experiência. Eu tinha muita dor no quadrado lombar. E aí a dor no quadrado lombar sumiu e subiu para minha escápula.
E aí a dor da minha escápula sumiu, e aí eu comecei a sentir dor no meu flexor de quadril. E aí as dores, elas vão se transferindo. Por quê? Porque uma compensação eu melhoro daqui, mas aqui em cima compensou de novo. Então a gente vai trabalhando esses ajustes, né? E é aí que ela vai contando a sua história. Porque tudo que você tem no seu corpo está ali armazenado, fica registrado nesse tecido. Ele é um tecido que tem essas inervações, né? Então, por exemplo, quando você retira um foco de endometriose, tem alguns estudos que falam que a pessoa ela fica ali, às vezes, sentindo a dor ainda por alguns meses depois, mesmo sem ter nenhum foco mais ali. Porque tinha inervação, tinha sistema nervoso, tem tecido ali acoplado, né? Então, o foco de endometriose está ali, ele adentrou no órgão, ele adentrou no músculo, no tecido facial, ele juntou tudo numa coisa só. Então, na hora de você retirar, você também retira a face, né? Sim. Você está tirando tudo, você tem uma quebra ali. Mas quando você está com o foco ali, ele está transmitindo aquela sensação de dor, isso também passa pelo seu tecido facial e isso vai ficar registrado no seu corpo, né? E aí vai contar a sua história a partir disso, né? E aí com o trabalho... do movimento do corpo e também da físio, para quem consegue fazer a fisioterapia pós-cirúrgica também é muito importante, porque esses vestígios, essas sequelas de dor, a gente vai conseguindo manejar através do movimento, através da estimulação, aquele tipo TENS, né? Esqueci o nome do aparelhinho, que é eletroestimulação, enfim, por esse caminho, né? Acho que deu para entender. Exatamente. E aí, o que a gente faz com o MoveFlow, né? O MoveFlow ele é um método também de alívio de tensões. Então, através da estimulação dessa bolinha, ela tem esses espetinhos, que ela é diferente, ela vai acionar o seu sistema neuromiofacial. E aí, a partir disso, a gente consegue ir hidratando, deslizando e remodelando esse tecido facial. Então, ele acaba sendo um trabalho em conjunto, né? E, Nath, com outras modalidades. Qual que é a diferença de usar a bolinha do MoveFlow e aqueles rolos de soltura miofacial? Tem um rolinho aqui também, posso mostrar. A primeira diferença é a textura, né? Então, a bolinha, por ela ter essa textura mais macia, ela vai conseguir adentrar esse tecido, né? Trabalhar esses deslizamentos de uma forma mais gentil com o seu corpo. Então, diferente de um rolinho mais rígido, ele vai trabalhar ali na sua face de uma forma que, para quem tem sensibilidade para dor, né, quem já vem de um quadro de dor, não consiga, né, sentir essa rigidez. Então, eu, por exemplo, por muito tempo, tive dificuldade de trabalhar com rolo, porque era difícil para mim me acostumar com aquela sensação de dor, porque ele ia... eu já tenho uma rigidez facial, né, no meu corpo, por conta das questões da endometriose, né, uma rigidez minha lombopélvica, então, por ter acometido ali essa região. Então, na hora que eu coloco ali, eu sinto bastante incômodo, porque é dor, né? Seu corpo está sentindo ali e vai mandando essas mensagens diferentes. Depois vem o alívio? Depois vem o alívio. Mas a bolinha, ela trabalha com você de uma forma muito mais gentil, né? E ela trabalha nessa remodelação e nesse deslizamento diferentes do rolinho. São trabalhos diferentes. Você pode trabalhar com as duas coisas, mas o trabalho que a gente faz com a bolinha, ainda mais que a gente tem bolinhas de vários tamanhos. Então, por exemplo, tem a bolinha maior, tem essa daqui que é a bolinha tamanho P, que a gente usa cheia, e aí tem a amarelinha dessa daqui que a gente usa ela murcha. Então, por exemplo, se você pega um assoalho pélvico muito rígido, muito tenso, não dá para você pôr um rolinho ali.
Você vai causar uma dor extremamente desnecessária para essa pessoa. Então aí você pega uma bolinha. Exatamente. Então aí você pega essa bolinha mais murchinha e ela vai se acomodando e ela vai adentrando de uma forma mais profunda e encontrando caminhos ali para trabalhar esse deslizar. Né? A gente não gosta muito no Movie Flow de usar liberação. Né? Liberar, né? As faces. Porque não tem como você liberar a face, né? Não tem que você soltar. Ela é uma coisa toda, né? Por isso que a gente trabalha o corpo todo e não solta uma parte só, né? Quando você faz Movie Flow, é uma aula completa de Movie Flow. Nossa, você pode trabalhar. E a experiência do Movie Flow, eu tenho praticado Movie Flow com a Nath. Gente, é uma sensação indescritível, assim, eu nunca tinha sentido uma coisa parecida de verdade, assim, em trabalho facial. Soltura de tensão mesmo, é diferente, é muito diferente. É diferente. Quando eu comecei a praticar o Movie Flow, foi realmente assim um boom na minha cabeça. Girou uma chavinha e foi ali que eu falei, é com isso que eu quero trabalhar, porque ressignificou as minhas dores, né? O que eu sentia. Vou contar tudo bem como foi a minha experiência. Então, eu descobri minha endometriose com 28 anos. Olha, que jovem, né? Então, depois de um bom tempo aí, e na verdade eu sempre tive sintomas desde quando eu menstruei, lá com os meus 11 anos, só que lá atrás ninguém falava absolutamente nada sobre isso, então tome o seu anticoncepcional e vai viver sem as suas dores. E aí, enfim, adolescente, tomei o anticoncepcional e tomei meu anticoncepcional até os meus 27 anos, sem pausa, e ainda tomava aqueles contínuos. Uau. E aí com 27 anos eu resolvi parar de tomar. Eu falei, não quero mais, né? Agora eu quero o corpo mais livre. Eu já estava passando por uma alimentação um pouco mais saudável, então eu falei, eu quero não usar produtos de beleza e de limpeza, enfim, mais limpos, né? Então eu já estava nessa transformação, parei de tomar o anticoncepcional. E aí, por 6 meses, foram a coisa mais linda da minha vida. E aí, depois de 6 meses, as dores começaram. E aí, nesse período, eu já comecei a desconfiar porque a minha irmã já tinha sido operada de endometriose, né? Então, quando eu comecei a sentir ali as dores, eu falei, tem alguma coisa errada, vou investigar para ver se não é o que ela teve, né? Na época eu nem sabia direito o que era. E aí vai-se à busca por médicos, vai atrás de um monte de coisa. Peregrinação, né? A peregrinação, até que eu encontrei uma que eu pedi para ela, falei, eu quero fazer o exame X, quero fazer a ressonância magnética com preparo intestinal. E ela falou, não, mas eu não acho que seja. Eu falei, não tem problema, eu vou pagar, eu quero fazer. E aí fiz e deu endometriose. E aí ela falou, não sou especialista, vou te encaminhar para um especialista, aí volta a peregrinação. E aí passei um bom tempinho, não vou parar para fazer os cálculos agora de cabeça, mas não achei um médico que me desse boas informações. Enfim, de más informações eu acho que todo mundo aqui já deve estar cheio. Sim. Então, eu resolvi tomar a medicação que ele tinha me passado para tomar, que foi um outro tipo de... Não é um anticoncepcional, foi uma medicação de base de progesterona, enfim. E aí, dali, eu resolvi acompanhar sozinha a minha endometriose. Então, eu mudei toda a minha alimentação. E aí, nesse meio tempo, foi onde eu falei, não, vou para a educação física. E aí foi onde tudo começou a se englobar. Movimento, mudei minha alimentação, parei de comer glúten, fui fazendo várias coisas por conta.
E aí, anualmente, na verdade, de 6 em 6 meses, eu comecei a fazer o exame sozinha. Eu tinha pedido para o médico a guia sem data, então eu conseguia reusar. Fui acompanhando sozinha, acho que é a história de muitas pessoas por aí. E depois de ir acompanhando sozinha, conheci a Cacá e buscando no Instagram. E aí, pela Cacá, eu conheci a doutora Graciela, e aí foi na onde eu comecei meu tratamento de verdade. E aí, tudo mudou, e estamos agora melhor do que nunca. Hoje eu faço uso da gestrinona, né, por opção no momento. E, assim, existem prós e existem contras, né, como tudo. Não dá para dizer que ela não dá um gás, né, para a gente praticar e para a gente treinar, coisas que eu não tinha com a outra medicação, mas eu acho que se não fosse todo esse trabalho, porque mesmo com a outra medicação eu nunca deixei de praticar, eu nunca deixei de treinar, e quando eu ficava sem treinar, o meu corpo ficava destruído. Rápido, né? Então, assim, se treinando eu estava com dores, sem treinar, eu não saía da cama. Então, a minha experiência com todos os métodos foi isso, assim. E hoje eu pratico tudo. Eu pratico pilates, eu pratico moviflow, eu pratico musculação, e todos os dias eu faço tudo, assim. Vou mesclando as minhas atividades e tudo. E você sente, desculpa, sei lá. Você sente diferença na questão de regulação hormonal, assim, cortisol, o excesso de estrogênio no corpo, de sintoma que dá na pele, no próprio dia a dia, assim, o que você vê de mudança, assim? Porque eu vejo uma mudança brutal de estar comprometida efetivamente com a atividade física hoje, assim. Porque eu sempre fiz alguma coisa, comecei em alongando e vi que meu corpo era completamente travado de tudo, assim, antes da cirurgia ainda. E aí no pós-cirúrgico eu fui entendendo que corpo que eu tinha depois da cirurgia. E o alongamento foi uma ferramenta legal, mas eu comecei a perceber que eu precisava de condicionamento, que eu precisava de força. E foram coisas que eu fui entendendo com o tempo, assim. Mas os hormônios, sim, cara, eles regulam tão rápido com a questão do pilates. Nossa, acho que o pilates e a musculação juntos, assim, foi o que deu um boost, assim. Porque hoje eu não uso nenhum tipo de hormônio, né? Nem gestrinona, nem genogeste, é só alimentação. Só alimentação, atividade física. Só isso, só o necessário. Ligar aquele botãozinho muitas vezes para desencanar de algumas coisas e focar no que é importante de verdade para manter a sanidade mental e não ficar tão estressada. Mas eu tô com uma disposição muito melhor do que eu já tive, assim. É absurdo, tá tudo diferente. Eu não tenho espinha, não tenho, nada. Foi incrível. Sim. A gente tem o melhor remédio para a maioria das doenças na nossa mão, que é a atividade física, né? Ela por si só, ela já é um regulador hormonal, ela combate sintomas de diabetes, hipertensão. Se você tiver uma predisposição a diabetes ou estiver começando a ter hipertensão e você fizer atividade física, você não precisa de medicação. Né? Você consegue fazer o controle só com a alimentação e a atividade física. Então, a gente tem na nossa mão o melhor remédio que a gente pode ter para tudo. E eu falo muito para os meus alunos que movimento cura. Então, não espera passar a sua dor para daí você ir se exercitar. Vai com dor, porque é ali que você vai curar a sua dor, é ali que você vai ressignificar a sua dor. Né? Né? Não precisa ir do 0 ao 100, vai entendendo. Exatamente. Porque através do movimento você vai ganhar consciência corporal, você vai conseguir trabalhar essas regulações hormonais, você vai ganhar mobilidade no seu corpo. Então, todas essas partes, elas vêm antes de você trabalhar, assim, o condicionamento e força, enfim, aplicar todas essas coisas, né?
Principalmente falando de um corpo acometido por endometriose, né? Um corpo que saiu ali de uma cirurgia. Congelado, né? Tudo que vem, grudado. Que foi cortado, que vem com todas essas compensações e essa rigidez no corpo. Então você tem que ir trabalhando realmente pelas beiradas, né? É ir descascando uma cebola. Você vai trabalhando por camadas ali no seu corpo até você conseguir adentrar as camadas mais profundas e aí você ter um corpo livre de tensão, que consegue fazer qualquer tipo de movimento. Não adianta também a gente pensar que, beleza, meu corpo ele faz tudo, ele é uma máquina que ele é feita para fazer tudo, mas você tem a sua história, você tem as suas dores, você tem as suas questões. Então, assim, eu sempre tive muita dificuldade para dormir. E uma das principais benefícios para mim foi sono. Então, quando eu fico sem treinar, eu não durmo. E quando eu treino, eu durmo. Então, as espinhas, foi o único efeito que eu tive da gestrinona, não tive nenhum outro dela. Mas é uma das coisas que, assim, eu percebo com o ciclo, eu ainda tenho ciclo, mesmo tomando a gestrinona, né? Eu não estou zerada de estrogênio, tem ali, mas de uma dose mais baixa, mas percebo esse ciclo. Então, tem períodos que as minhas espinhas são assim, quietinhas, adormecidas. Aí vem uma TPM, elas dão uma inflada, e aí treino, alimentação, e a gente vai modulando. Mas é isso, é você ir conhecendo seu corpo, né? Você ressignificar suas dores, autonomia. E entender que você está fazendo isso não por um padrão estético ou por uma obrigação, mas está fazendo isso para você ter mais qualidade de vida. E não é uma qualidade de vida que você vai ver a resposta dela hoje só. É o que você vai levar ao longo da sua vida, é o que você vai levar para a sua velhice. Né? A gente é muito imediatista e a gente quer ver a resposta de tudo agora. Então, eu quero pegar peso, eu quero amanhã estar com meu bíceps forte. Porque eu quero estar magra. Não, você vai ver esse resultado daqui a um ano. É uma construção, é daqui a um ano, é daqui 2 se você for muito disciplinado. Porque não é uma questão de obrigação, é uma questão de disciplina. Você praticar alguma atividade. É como você escovar o dente. Você escova o dente todo dia. Você come todo dia. Por que você não treina todo dia? Um pouquinho que seja. Exatamente. Sabe? É para a sua qualidade de vida, né? Para a sua saúde. E assim, demora para adentrar isso ali na cabeça, né? Da gente ir percebendo que a gente precisa disso. Porque hoje eu vou levantar para fazer, eu vou conseguir. Amanhã eu vou estar com dor. Aí eu não vou querer, mas eu preciso tentar. Aí eu vou insistindo. E aí até que você percebe que isso já está na sua rotina. O dia que você não vai, você fala, putz, estou sentindo falta de alguma coisa. O que eu não fiz que eu estou sentindo falta? E aí eu treino. Então é fazer entrar parte da sua vida, né? E eu vou te falar que acompanhar o envelhecer da minha avó me ajudou muito nessa questão de desconectar a atividade física de uma coisa chata que eu tenho que fazer só para tratar a endometriose, assim, sabe? Para cuidar do meu corpo não ficar com endometriose. Eu saí desse lugar, assim, porque eu lembro muito bem, até fiz um post sobre isso, que era a coisa de ter perguntado para ela. Eu falei, vó, mas o que mais te incomoda, né, em estar envelhecendo? Ela falou assim, o meu corpo não acompanha a minha cabeça. E minha avó tinha, assim, 93 anos, muito boa da cabeça, e o corpo debilitado, assim, sabe? Tipo, que efetivamente não acompanhava ela. E ouvir aquilo foi tipo, peraí, algo errado aqui não está certo. O que eu preciso mudar? Porque se eu chegar com 60 anos com dor no corpo inteiro, o que vai ser de mim com 90, sabe? Tipo, e aí depois que essa chavinha virou, eu falei, nossa, deixa eu cuidar aqui da minha vida, porque lá na frente eu vou colher os frutos do que eu fizer ou não fizer. Então... Exatamente. E aí é uma questão da gente realmente girar essa chavinha, né? E de sentir a diferença no próprio corpo. Então,
Quando eu fiz o Move Flow pela primeira vez, eu não botava muita fé nele. Eu olhei e falei, essas bolinhas vão mudar alguma coisa, tipo, dei risada. Falei, mas vamos lá. E aí eu tava com uma dor, assim, há semanas, meses, nada passava aquela dor na minha lombar, nada. E aí eu fiz uma aula. E aí teve um exercício específico que na hora que eu pus a bolinha fez assim, tac, e a dor sumiu. Olha. E aí na hora que eu fiz aquilo me deu até vontade de chorar, assim, porque eu falei, meu Deus, achei, é isso. E eu já era praticante de pilates, já era praticante de musculação e venho atrelando todas as coisas juntas. Mas o pilates ele sempre teve na minha vida, assim, desde a minha época de adolescência eu já praticava médio pilates na cidade, morava em Ribeirão Preto e lá tinha no Sesc. Então eu fazia no Sesc, fazia ali os exercícios, então eu sempre fiz alguma coisa, mas o que fez a minha girada de chave foi o Move Flow. E aí juntar as duas coisas assim foi o que me transformou e é o que tem feito eu querer levar isso adiante e transformar a vida das pessoas. É por isso que a gente está aqui fazendo essa série de lives, para que vocês conheçam os benefícios de movimentar o corpo, de se priorizar nesse setor, assim, que é importante para o bem-estar, para manter a endometriose longe, para tudo isso. Exatamente. Nossa, menina, ia falar um negócio aqui que eu esqueci. Eita. Enfim, segue aí. Eu, quando eu lembrar, eu falo. Eu acho que é isso. Eu acho que o que eu queria passar dessa primeira informação, assim, para todo mundo é... Lembrou? Fala. Lembrei que eu já tinha feito pilates nas máquinas, tipo, ao vivo, assim, e eu gosto muito mais de fazer o Match Pilates online. Eu sou aluna da Nath hoje, gente, por isso que veio toda essa série à tona, assim, porque eu tô muito chocada de ver como o meu corpo funciona no Pilates somado ao Move Flow, assim, porque juro, eu nunca senti meu corpo tão forte, nunca senti, tipo, o condicionamento do jeito que tá hoje, assim. Eu falei, Natália, a gente precisa espalhar isso aqui, gata. Porque E eu já chorei, né, na aula de Move Flow também, de colocar ela aqui no peito, aquelas coisas de que você tá muito angustiada, não sei o que. E simplesmente sai. O negócio vai fluindo e você termina a aula e você fala, nossa, que paz. E você pode entrar na aula no meio de um furacão. Você sai dela e fala, meu Deus, que paz. E é isso, que paz. Porque... Exatamente. Como o corpo, movimentar o corpo pode... É poderoso, assim. É isso que... E conectar o corpo e a mente, né? Exatamente. Porque é uma coisa só, né? Então, e isso está nos princípios do método Pilates, que você tem que trabalhar a sua concentração, o seu controle, a sua respiração, porque tudo isso, a hora que você está ali, você não tem que estar ali pensando nos problemas, né? Você está ali, você faz assim, agora eu estou aqui, sou eu com o meu corpo e nada mais, então você se conecta. E uma das coisas mais importantes, eu acho, para quem vem de quadros de dor e para quem quer ter mais qualidade de vida, é você se entregar enquanto a prática. Então, a hora que você está ali para praticar, seja o Pilates, seja o Move Flow, ou a atividade que você escolher, se entrega de verdade. Subir a escada do prédio, qualquer coisa que você mexa o seu corpo. Você se entregar de verdade, você está ali presente, prestando atenção no que você está fazendo, né? Observando como o seu corpo se movimenta, por que eu levo o braço para tal lugar e esse braço dói e o outro não? O que eu preciso mudar? Para onde eu preciso girar? Né? E ter essa autonomia no seu corpo, né? E principalmente pensar no que a gente estava falando, né? Ter paciência e persistência, né?
o Joseph já dizia isso, né? Que são capacidades vitais para você ter uma qualidade de vida, né? Dentro do método, praticando o método. Porque se você desistir na hora que você começa, você não vai persistir, você não vai ter resultado. Então, tenha paciência com você mesmo, vai respeitando o seu corpo, respeite os seus limites, né? Vai devagarinho. Limites, isso é tão importante, tanto para o corpo, quanto para a mente, quanto para os relacionamentos que a gente tem na nossa vida, assim. Tudo, tudo. Não é? Porque se você tentar fazer algo além do que o seu corpo está preparado para fazer naquele momento, você vai se frustrar, você vai se machucar. Então não precisa. Eu consigo ir até aqui hoje, vai até aqui. Na próxima aula eu consigo exigir um pouquinho mais de mim. Exige um pouquinho mais. Não consigo. Então volta. Não tem problema voltar. Não tem problema regredir. O importante é você estar se observando e ter paciência com você. Pô, ninguém vai cuidar de você, né? Você está ali por você mesmo, você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar da sua alimentação. E é isso. Quando você está com um quadro de endometriose, está muito inflamado, assim, fazer as mesmas coisas para obter resultados diferentes não vai resolver. Se você quer resultados diferentes, vai precisar sair da zona de conforto, vai precisar experimentar coisas novas do corpo, vai precisar experimentar alimentação, movimento corporal, de prazer em alguma coisa que movimente o corpo, que você possa sentir o mínimo de prazer. Que você, mesmo quando está naquele dia ruim que você acorda, que o dia foi chato, e você pensaria, puta, hoje eu não vou. Não é um compromisso com outra pessoa, é um compromisso com você, sabe? Tipo, então, eu nessa nova fase assim, de compromisso com atividade física, eu comecei praticando 1 vez por semana, depois aumentei para 2 vezes por semana, agora eu estou fazendo 4 vezes na semana. Aí você fala, cara, e você vai criando uma coisa assim que vai te movimentando mesmo nessa direção, sabe? Mas para mim nunca foi desse jeito. Sempre precisei. Eu achava que eu tinha que ir em 1 mês de academia, mano, com o abdômen sarado, um look no braço, sem o tchau embaixo do braço. E a hora que eu saí desse lugar e fui entendendo o quão bem estava me fazendo, eu falei, nossa, cara, pode ser interessante fazer atividade física, ter o hábito de fazer atividade física. E o corpo se transforma, não é? Quando você para de focar nessas coisas, quando você perde esses caminhos errados aí que a gente vai colocando, tipo, quando de repente você olha e você fala, nossa, não tinha percebido que meu corpo estava assim. E transforma, e aí é o que você estava falando. Fiz 1 dia, depois eu passei para 2. Quando você vê, você está fazendo atividade todos os dias. Todo dia você quer fazer alguma coisinha, que seja no fim de semana ir andar de bike, que seja caminhar no parque, mas você vai querer fazer alguma coisa que vai te fazer falta. Exato. Então, aí tá fina, né? Aquela coisa maravilhosa, deixa a gente feliz e contente. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui, vamos ver. Exatamente. Pessoas com endometriose sentem falta de ar ao fazer esforço? Essa pergunta é boa, eu lembrei da Mayara na aula. Então, não deveríamos, mas depende. Porque depende de onde está acometida a sua endometriose, depende de onde estão as suas compensações. Já que você tocou neste assunto, a gente tem uma linha, que essa daqui, ó, é a nossa linha profunda anterior. E ela se liga diretamente, a linha profunda anterior. Falando em respiração, essa linha, ela liga o nosso assoalho pélvico, ó, vocês conseguem ver, ele está todo aqui dentro, adutores, linhas adutoras, assoalho pélvico, ilho-pessoas, até o diafragma, tá? Então, sim, a depender de onde está a sua endometriose, depender de como tá essas linhas, essas tensões do seu corpo, você pode sentir
Não temos como garantir, porque precisa ver, né? Precisa analisar como está a questão da endometriose, precisa ver o corpo, precisa. Por isso que tem que ter um profissional te olhando, né? Eu acho que isso também faz toda a diferença. Ter um profissional que está olhando para o seu corpo, vendo aonde você está tensionando, aonde você está soltando demais, para trazer mais tônus para o lugar e relaxar. Que mesmo quando Exatamente. você não está falando que está doendo, ele consegue ver no movimento ali que alguma coisa não está certo, que foi onde você me conquistou na aula, assim, na questão daquela posição do gato e da vaca, que quando eu vou para cima por causa dessa tensão facial que eu tenho do lado direito por causa da escápula, ajeita um pouco o dedo mais para dentro, mudou completamente o movimento, assim. Eu falei, caraca, meu, ela manja do que ela tá fazendo, essa menina aqui. E aí é onde esse olhar. E é onde esses olhares que o profissional vai conseguir ir modulando e te auxiliando, né? Porque aqui a gente é só um condutor. Eu estou aqui para ir te auxiliando e te ajudando você a conhecer o seu próprio corpo. Mas você tem que trabalhar nessa construção. Então é 50-50. Eu estou aqui para te conduzir para o caminho e você daí do seu lado vai trabalhando junto comigo no seu autoconhecimento, na sua autodescoberta, né? Então... Porque também foi o que você falou. Você não precisa ficar refém de só se movimentar quando tem um professor te guiando. Você vai aprendendo os movimentos e atualmente eu também incluí na minha prática diária de alongamento então, alguns movimentos das aulas de Pilates que eu faço com você. Isso. E do Move Flow. E, cara, muda tudo quando você sabe o que você precisa trabalhar, o que você precisa olhar com um pouco mais de cuidado, onde você tem um pouco mais de tensão, de que jeito você trabalha aquela região. E aí é isso, o corpo ele vai se reeducando. Eu vejo que o Pilates ele está reeducando muito o meu movimento. Essa questão da minha caixa torácica ser expandida, ser muito para fora, assim, de entender que guardar ela... Guardar as costelas. Tipo, muda tudo. A minha postura antes era completamente diferente. Você vai educando o seu corpo, assim. É incrível, gente, é incrível. Eu tô chocada. Uma das coisas mais legais quando os alunos começam a praticar o Pilates, né, regularmente, que eles mais relatam, é que eles falam: nossa, eu estou mais elegante, ou então, nossa, a minha cintura está mais fina, porque você passa a ganhar espaço, você consegue crescer, né? E aí você guarda um pouquinho as costelas, e aí sua cintura afina, porque você está posicionando sua costela no lugar certo. Então, é isso que eu acho mais engraçado, porque eles chegam todos elegantes e falam: nossa, olha como eu estou elegante. Que é a primeira coisa que muda a postura. Total. E a coisa do abdômen ativado também. Quando você começa a fazer pilates, você percebe no dia a dia, nas práticas que, subir escada, baixar, pegar um negócio no chão, você percebe o quanto a gente não presta atenção no movimento que a gente faz, assim, rotineiramente, sabe? O pilates, ele foi me dando essa consciência, assim, de ver o quanto não estar prestando atenção no abdômen poderia estar prejudicando a minha lombar, por exemplo, porque está desprotegida. E aí, uma baixada que você dá de um jeito, dá uma fisgada, você fala, eita. Exato. Entendendo. Ai, gente, esse assunto aqui eu posso ficar muito, muito tempo sobre isso. Criar consciência corporal e autonomia, né? É o principal. Consciência corporal, autonomia e ressignificar as dores. É isso. Exatamente. E o movimento, o poder do movimento, eu acho que é esse, assim, é você aprender a viver dentro do seu corpo, independente das características que ele tem. Você aprende a conhecer ele. E é esse processo aí que eu tô passando faz um tempo, e o Pilates fez um boom, assim, eu falei, caraca, isso aqui merece ser espalhado para as pessoas conhecerem, porque pouco se fala, assim, sobre a ligação
do Pilates para pessoas portadoras de endometriose fala sobre fortalecimento, mas não fala sobre condicionamento, sobre aprender a fazer o movimento de uma maneira que não vai te dar dor, ou você parar de compensar para... Sabe, pouco se fala sobre isso, Sim. porque eu nunca tinha visto. Sério. Porque fortalecer, todo mundo precisa de fortalecimento, né? Exato, Porque é muito generalizado, sabe? Tipo, por que eu preciso Porque fortalecer? E se eu não quiser? Sabe? o fortalecimento ele é importante porque ao longo da vida a gente vai entrando, principalmente pós-menopausa, né? A mulher, principalmente, ela entra ali no processo de sarcopenia, né? Então, a gente, entre aspas, perde, o que é o que a gente chama de perder músculo, né? Não é exatamente isso, de termos técnicos, né? Se a gente for parar, mas entre aspas, é esse processo de perder a musculatura, né? Então, você vai vendo as pessoas mais idosas, elas têm os braços mais fininhos, não tem mais muito músculo, é como se o músculo estivesse sendo ali atrofiado. Então, assim, todo mundo precisa fortalecer, porque vai entrar nesse processo em algum momento da vida. Só que você não vai deixar para fazer esse fortalecimento quando você estiver lá nesse processo, porque aí já vai ser um pouco tarde demais. Então, esse processo ele tem que acontecer ao longo da sua vida, né? Você não precisa ser aquela pessoa maromba, forte, definida, cheia de músculo, não. Mas se ao longo do processo da sua vida você mantiver uma rotina de atividade constante, você vai carregar esse tônus muscular para a sua velhice, entendeu? Então, assim, fortalecer tônus, todo mundo precisa, quem tem endometriose e quem não tem. A questão é que quem tem endometriose precisa ter um olhar para a questão da falta de mobilidade que a endometriose gera no corpo. Exatamente. Né? Para essas questões das... O resultado dessa falta de mobilidade, né? Olhar para isso, assim. Olhar para o todo, olhar para o corpo como um todo, né? Porque se você vai ao médico, enfim, eles olham para as partes, né? Ninguém está olhando para você por inteiro, para onde a sua dor e a sua tensão está te carregando, né? Então é esse olhar. No ciclo você está sentindo essa dor nesse lugar. Exatamente. Essas conexões elas são importantíssimas. Então o profissional de educação física ele está aí para trabalhar em cima disso. Tem pessoas que vão focar mais nisso, tem pessoas que se baseiam em treinamentos a partir do ciclo menstrual, então vai aproveitar todas as fases ali do seu ciclo para te dar um boom de treinamento quando você está ali na fase mais alta do seu ciclo, mas aí quando você tiver um pré-menstrual, no período menstrual, vai te colocar num treino um pouco mais baixo, né? Vai diminuir um pouco as suas intensidades. Então, dá para você ir modulando também dessa forma. E aí, o meu foco de trabalho ele é mais voltado para trabalhar mesmo em qualidade de vida, alívio de tensões, para pensar nessas mobilidades e nesses corpos que estão acometidos por endometriose, porque eu senti no meu corpo, eu tenho a experiência no meu corpo de como funcionou e ainda funciona e de o quanto eu ainda preciso melhorar, enfim, né? Eu cuido do corpo dos outros e eu também preciso cuidar do meu, né? E eu também sigo conhecendo o meu corpo, né? Eu tenho, por exemplo, muita falta de mobilidade pélvica. Então, justamente aonde estão os meus focos. Então, tem muita ligação uma coisa com a outra. Então, trabalhar a mobilidade, para mim, assim, é fundamental mais do que trabalhar força. Né? Eu preciso trabalhar a força, mas eu não posso fazer só força, senão eu vou deixar meu corpo muito mais rígido do que ele já é. Então, eu preciso trabalhar essa mobilidade antes de trabalhar a força. Eu preciso ter alguém que também olhe para o meu corpo, por isso que eu tenho a minha mentora, né, que me dá as aulas e olha para o meu corpo. Então, assim, você precisa ter alguém olhando para você, olhando para o seu corpo, te guiando nesse caminho, né? Para daí você ganhar a sua autonomia e conseguir se guiar sozinho. Perfeito, perfeito. Bom,
Vamos caminhando para o fim. Se alguém quiser mandar alguma dúvida, tá com algum questionamento, a Nath vai responder. E, Nath, conta um pouquinho do que vai ser a nossa segunda live nessa série 3 lives, na terça-feira que vem, às 8h10 da noite. Por favor. Então, na próxima live eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre os trilhos anatômicos e sobre fáscia, tá? Vou explicar cada uma dessas linhas, mostrar aquelas fotos para vocês verem aonde passa cada uma, o movimento que cada uma faz, então, aonde que eu posso estar compensando, aonde que eu posso melhorar no meu corpo, para daí vocês já terem algumas ideias. E aí a gente vai fazer algumas práticas também, para vocês entenderem melhor onde estão essas linhas nos corpos de vocês, né? Então, como que eu faço para acessar minha linha lateral? Como que eu faço para acessar minha linha profunda? Para vocês começarem a sentir um pouquinho e entender o que é esse troço de face que a gente está tanto falando aqui e por que ele é tão importante para quem tem endometriose. É isso. Perfeito, Nath. Ai, adorei, foi muito bom. Que bom. Estou ansiosa para a live de fáscias, confesso. Vai ser o máximo. Essa eu tenho que me controlar para não ser tão técnica, então vocês vão me puxando a orelha aí. Se não entender, manda pergunta. Se ficou com dúvida de alguma coisa de hoje, tem dúvida, quer conversar mais, entra lá no post que a gente fez sobre a live, manda pergunta, a gente responde, manda no chat, chama no WhatsApp. Estamos aqui para esclarecer todas as dúvidas possíveis. E ajudar da maneira que a gente pode vocês, gente, porque ninguém merece ficar vivendo com dor, ninguém merece viver com dor. E é por isso que a gente está aqui, porque uma vida sem dor depende de alguns fatores e algumas mudanças que cabem principalmente a nós, dentro da nossa autonomia. Então, por que não, não é mesmo? Exatamente. Então tá bom, querida. Foi um prazer te receber nessa primeira live. Obrigada. O prazer foi todo meu. Espero que eu tenha contribuído para esclarecer algumas coisas, contar um pouquinho das experiências e falar aí dos métodos e instigado vocês a quererem saber mais sobre o bichinho da face. Vai ajudar muito vocês. E tenham sempre em mente que movimento cura. Movimento é cura. Nosso corpo foi feito para se movimentar. Ele é uma máquina de movimento. Então, coloquem movimento na vida de vocês. É isso, gente. Encerramos então com essa frase maravilhosa: o movimento cura. Coloquem movimento na vida de vocês. Se quiserem saber mais sobre o trabalho da Nath, entrem lá no Instagram dela. Ela tem turma de Match Pilates online, de quarta e sexta. Eu faço aula. Se vocês quiserem me ver fazendo aula, cola na aula na quarta e na sexta. Querem ser colegas de aula da Cacá? Colegas de turma da Cacá, venham. E é isso, gente. Muito obrigada a quem esteve aqui, quem está aqui, quem passou por aqui. A live ficará salva. E é isso. Um beijo, boa noite, Nath. Muito obrigada por compartilhar. Beijo, obrigada, gente. E até terça-feira às 10, não, ó, louca. Até terça-feira que vem, às 8h10 da noite. Gente, 8h10. Tchau, tchau.